Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos para mais uma aula, Direito Administrativo 2, né? A aula é essa ministrada para os alunos do nono período, turma N03, da Faculdade Evangélica de Rubiataba, né? Por mim, professor Glaucio Batista da Silveira, professor especialista, né? Aulas essas que estão sendo ministradas de forma EAD, à distância, em razão da pandemia do novo coronavírus. Feita as devidas identificações, né? Vamos dar início à aula. Nossa aula é a aula de aula número 11 do plano de ensino, né? Versará sobre responsabilidade do Estado. Penúltimo tema, nós teremos a aula 11 e 12 sobre responsabilidade do Estado, né? E a aula 13, que versará sobre controle da administração. Beleza? Vamos lá gravar essa aula em 3 módulos. Matéria um pouco extensa. E em conjunto com ela serão postados no sistema material escrito e as questões para que sejam pré-resolvidas. Tá? Por decisão dessa turma, nós não estamos tendo os encontros ao vivo para poder resolver as questões, né? As mesmas estão sendo enviadas, resolvidas nas vésperas das provas, beleza? Então vamos lá, responsabilidade do Estado, tá? Gente, quando a gente fala em responsabilidade do Estado, a gente tem que pensar o quê? Nas condutas praticadas pelos agentes públicos, né? No exercício das suas atribuições, tá? Todas essas condutas praticadas pelos agentes públicos no exercício das suas atribuições, elas são imputadas ao Estado, tá? Isso tudo decorre, né, do princípio da impessoalidade. Então, os agentes agem ali sem rosto, né? Agem como se o Estado fosse. Então, o Estado responde, né, pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos a particulares em decorrência do exercício da função administrativa. Essa responsabilidade, ela é civil, né, olhando o lado patrimonial, né, ela é extracontratual, porque vincula a danos sofridos em relação jurídicas, né, de sujeição geral. Beleza? Tranquilo? Então a responsabilidade está naquele tocante do dever do Estado de ressarcir aos particulares os prejuízos civis e extracontratuais experimentados em decorrência de ações, conduta, né, ação ou omissão, né, dos agentes públicos no exercício da função administrativa. E esses danos eles podem ser patrimoniais, podem ser morais ou podem ser estéticos. Esse tema está abordado lá no artigo 37, famoso artigo 37, parágrafo 6º, né, da Constituição Federal, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Beleza? Desculpa, esqueci. Nos casos de dolo ou culpa. Tranquilo? Beleza? Antes de nós analisarmos detalhadamente esses elementos, né, do tratamento constitucional, vamos, em linhas gerais, tratar sobre a evolução da responsabilidade estatal. Até chegar no atual estágio, né, a responsabilidade do Estado passou por 3 fases. Anotem aí, a primeira fase é da irresponsabilidade estatal, a segunda fase é da responsabilidade subjetiva e a terceira e atual fase é a teoria da responsabilidade objetiva, tá? Então vamos lá. Sobre a teoria da irresponsabilidade estatal, que perdurou até 1873, também chamada teoria feudal, regalista ou regaliana, né? A
responsabilidade do Estado era própria dos Estados absolutistas, nos quais a vontade do rei tinha força de lei. E aí a exacerbação da ideia de soberania impedia admitir que os súditos pudessem o quê? Pleitear indenização em danos decorrentes da atuação governamental. Era a vontade do rei, ponto final, né? Em grande parte, a situação resultou da então concepção político-teológica que sustentava a origem divina do poder. Os governantes eram representantes de Deus na Terra, né? E deveriam ser atribuídos à providência divina. E se Deus não erra, o atributo da inerrância se estendia aos governantes nomeados por ele, né? Deus. Então, essa inerrância dos governantes, né? O rei não erra, the king can do no wrong, né? A parte francesa eu vou dispensar que eu não sou bom, tá? Aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei, beleza? Essa é a teoria, né, da irresponsabilidade do Estado. Então, o grande evento que motivou a superação dessa teoria da responsabilidade foi a decisão de 8 de fevereiro de 1873 pelo Tribunal de Conflitos na França, conhecida como Arresto Blanco, tá? Arresto Blanco. Leiam lá no nosso material, né, o histórico do Arresto Blanco, tá? Mas basicamente o Arresto Blanco foi o primeiro posicionamento definitivo e favorável à condenação do Estado por danos decorrentes do exercício das atividades administrativas, que ocorreu em 1873, né, por ser considerado o divisor de águas entre o período da responsabilidade estatal e a fase da responsabilidade subjetiva. Atualmente não há nenhum caso de país ocidental que adote ainda essa teoria, né, da irresponsabilidade. Estados Unidos e Inglaterra foram os últimos redutos da sua obrigação, né, ao admitir a responsabilidade estatal com as publicações do Federal Tort Claims em 1946 e Crow Proceeding Act em 1947. Essa foi a teoria da irresponsabilidade do Estado. Teoria da responsabilidade subjetiva, que vigorou de 1874 até 1946, né? Teoria da responsabilidade com culpa, também conhecida como teoria intermediária, teoria mista ou teoria civilista, né? Então, a primeira tentativa, né, de explicação a respeito do dever estatal de indenizar os particulares, né, em decorrência de eventuais danos, né? Foi aí que surgiu a teoria do risco, né? E nesse caso o fisco do Estado sustentava que o Estado possuía dupla personalidade, uma pessoa soberana, infalível, de um lado, encarnada na figura do monarca, né, e esse não sofria indenização, e outra que seria a pessoa exclusivamente patrimonial, que era denominada fisco, né, capaz de ressarcir particulares por prejuízos decorrentes da atuação de agentes públicos. Por isso mista, né, que a figura do soberano ainda continuava, mas criou um conjunto, né, de patrimônio aí que permitia ao Estado responder, né, pelos danos causados pelos agentes públicos, né? Essa visão esquizofrênica de dupla personalidade estatal foi decisiva para, no primeiro momento, conciliar a possibilidade da condenação da administração e a noção de soberania do Estado. Estava apoiada na lógica do direito civil, né, que atrai a concepção, a noção de culpa, que pressupõe ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo. Então, para a teoria subjetiva, é sempre necessário demonstrar que o agente público atuou com intenção de lesar, né, com culpa, erro, falta do agente, falha, atraso, negligência, imprudência ou imperícia, tá? Esses são as consequências que se deveriam demonstrar para a possível indenização do Estado. Beleza? Tranquilo?
Então, foi necessário desenvolver uma teoria adaptada às peculiaridades da relação desequilibrada entre o Estado e o administrado, né? Então, excepcionalmente, a teoria subjetiva ainda é aplicável no direito público brasileiro, né? Em especial quanto aos danos por omissão e inação regressiva, tá? Então, ainda é aplicável de forma que especial, tá? E excepcional. Feito isso, passamos para a última teoria, a teoria da responsabilidade objetiva, que vigora desde 47 até hoje, né? É a mais apropriada ao direito administrativo, também chamada teoria de responsabilidade sem culpa, ou teoria publicista, né? Aquela que afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente e fundamenta-se apenas no dever de indenizar com base na noção do risco administrativo. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Aquele que presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, né, independentemente da existência de culpa ou dolo. Né? Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo. Tá? A transição da teoria subjetiva para a objetiva, né, deveu-se à concepção da culpa administrativa, né, teoria que representou uma adaptação da visão civilista à realidade da administração pública. A adoção dessa teoria objetiva, né, transfere o debate sobre culpa ou dolo para a ação regressiva. Então, no primeiro momento, o Estado indeniza, e no segundo momento, né, o Estado vai buscar a discussão de dolo ou culpa em face daquele agente que causou prejuízo, né, para o erário. Aconteceu no Brasil após a Constituição Federal de 1946, beleza? Teoria objetiva: o pagamento de indenização é efetuado após a comprovação da vítima de 3 requisitos: o ato, o dano e o nexo causal. Não se discute nem dolo, nem culpa. Beleza? Tranquilo. Vamos continuar. Teoria objetiva, gente, ela baseia-se na ideia da solidariedade social, distribuindo entre a coletividade os encargos decorrentes de prejuízos especiais que oneram determinados particulares. É por isso também que a doutrina associa tal teoria às noções de partilha de encargos e justiça distributiva. São dois nomes estritamente importantes no direito administrativo: partilha de encargos e justiça distributiva. O examinador da prova oral do seu concurso, terceira fase, né, vai falar para você falar um pouco sobre a teoria objetiva associada à partilha de encargos e justiça distributiva. Aí você vai travar. Não é nada bicho de outro mundo, né? Justamente porque no primeiro momento a teoria objetiva ela não abrange a discussão de dolo ou culpa que está versada lá para a ação regressiva, né? O que implica em dizer que o Estado deve indenizar somente analisando o ato, o dano e o nexo causal, né? Partilhando assim essa condenação, né, para todos, o Estado quem vai pagar, né, todo mundo, né? E aí sim traduzem um conceito de solidariedade social, partilha de encargos e justiça distributivas. Beleza? Tranquilo? Duas correntes internas disputam a primazia quanto ao modo de compreensão da responsabilidade objetiva. Então, vamos falar sobre essas duas teorias, que são a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral é uma variante radical da responsabilidade objetiva, sustentando que a comprovação do ato, dano e nexo é suficiente para determinar a condenação estatal em qualquer circunstância. Já a teoria do risco administrativo é a variante adotada pela nossa Constituição. Ela reconhece a existência de excludentes do dever de indenizar, conforme detalhamento indicado, né, a seguir pela gente. Então, né, peraí, né, toda vez que a gente tem que indenizar, não, há situações em que o Estado não vai ter que indenizar, né? Quais são essas situações?
quais são essas situações. Lá no nosso material tem um quadro comparativo, né, entre a teoria subjetiva e a teoria objetiva, né? E aí vocês depois vão dar uma lida lá nesse quadro que está no material, quadro comparativo do que a gente acabou de falar aqui, beleza? A gente vai parar a aula agora e vai prosseguir, né, com o item da evolução da responsabilidade estatal no direito positivo brasileiro, beleza? Muito obrigado.